Capítulo 1551, Monstros Mutantes, Parte 1. Recebo equipamento para esta missão ou em troca dos meus serviços? Nalrond perguntou. Sim. As palavras de Faluel trouxeram um sorriso ao seu rosto. Se você encontrar durante o trabalho. Como eu disse várias vezes, você não é meu aprendiz e materiais mágicos não crescem em árvores. O Rezar amaldiçoou interiormente a Hidra, deixando o covil primeiro. Eu trabalhei pra caramba por você durante anos. Protetor disse. Você fez isso em troca de minhas aulas e dos recursos necessários para tornar sua casa tão confortável quanto a de Lith. Ela respondeu. Mas você está certo, não posso mandá-lo para lá com os protótipos de equipamentos de Lith. A Jatar nunca me deixaria ouvir o fim disso, gabando-se de como ele trata melhor seu aprendiz em todas as ocasiões que aparece. Você está realmente me dando equipamento apenas para não ficar mal em um concurso de medição desperto. Protetor ficou pasmo. Claro. Você está no banco há meses e, antes disso, passava a maior parte do tempo trabalhando como mercenário. Aprenda uma lição com Lith. Ele fabrica seu próprio equipamento e possui seus próprios materiais. Faluel disse com a mesquinhez orgulhosa típica de todos os dragões. Protetor tinha muitas coisas maldosas que gostaria de dizer, mas a armadura completa de adamante junto com a massa de adamante fecharam sua boca. Ele segurava em seus braços um tesouro digno de uma linhagem mágica, que valia o suficiente para comprar lutia algumas vezes e deixar algo de sobra. Ele cresce de tamanho comigo. Ele perguntou. Não abuse da sorte, bola de pelo. Ela respondeu com um grunhido. Ele se moldará para manter seus sinais vitais protegidos em sua forma Skrull, mas é isso. Protetor imprimiu o equipamento e deu uma olhada rápida. Sua forma humana estava totalmente coberta, mas assim que ele se transformou em uma besta imperador, a armadura cobriu apenas seu coração, cabeça e coluna vertebral. Algum conselho para mim? Kila perguntou. Apesar de sua coragem, ela ficou intimidada pela tarefa que tinha em mãos. Não pela dificuldade, mas porque toda vez que ela entrava em campo acontecia alguma coisa ruim. Sim. Tente não confiar em nenhum de seus companheiros o tempo todo. Morok teria feito esta missão sozinho se não fosse por Lemos. Nalrond e Protetor poderiam fazer o mesmo, mas estamos enviando-os juntos como uma proteção contra falhas. Estou enviando você também para que possa testar os limites do seu corpo humano. Com seu equipamento e todo o treinamento que você teve, você deve estar no nível deles. Então toda vez que precisar de ajuda significa que você está fazendo algo errado. Faluel disse. Kila engoliu vários pedaços de saliva, sentindo de repente como se fosse a noite anterior aos exames na Academia Grifom Branco e ela ainda fosse uma estudante. No dia seguinte, eles se encontraram na casa de Faluel algumas horas depois do nascer do sol. Devido aos fusos horários, eles chegariam ao covil de Ajatar enquanto na região de Verga ainda amanhecia. O Matriz de Dobra os conduziu até a parte central do Reino Grifom, onde o Tirante e o Drake estavam esperando por eles. Senti tanto a sua falta, querido. Morok jogou os braços para Quilla e ela jogou o vínculo de sangue nele, jogando o Tirante contra o chão, assim como ela havia feito com Rezar no dia anterior. É por isso que ela se moveu tão rápido. Kila deve ter adquirido muita prática em manter as mãos de Morok longe dela. Nalrond disse. De fato. A Jatar nem tentou defender seu discípulo. O Drake parecia um lagarto de 20 metros, 66 pés, de comprimento coberto por escamas azul safira, com um enorme chifre branco saindo de seu focinho. Sua cauda tinha quase 11 metros, 36 pés, de comprimento, terminando com pontas ósseas grossas. A Jatar usava como arma ou para equilibrar o corpo sempre que precisava ficar nas patas traseiras. O que devemos fazer? Kila perguntou depois de libertar o tirano. Coisas de rotina. A Jatar encolheu os ombros. Algumas tribos de monstros se reuniram em um dos geysers de mana improdutivos da minha região e preciso que você se livre deles assim que verificar o que eles conseguiram até agora. Geyser de mana improdutivo. Nalrond coçou a barba bem aparada, confuso.
É o termo que usamos para aquelas ondas de energia mundial que não produzem cristais de mana ou metais mágicos. O Drake respondeu. Alguns deles só precisam de tempo para amadurecer, enquanto outros nutrem tesouros naturais que são mais facilmente arrebatados. Qual a utilidade que as tribos de monstros têm para eles e o que você quer dizer com o que eles alcançaram até agora? Kila perguntou. Eu posso responder isso. Protetor entrou na conversa depois de ver a Jatar revirar os olhos para essas perguntas. A evolução supostamente aproxima as raças umas das outras, tornando-as mais fortes. É por isso que criaturas evoluídas podem acasalar com membros de outras raças e porque as feras se tornam mais inteligentes à medida que seu núcleo se desenvolve. Os monstros, em vez disso, acabaram amplificando uma característica racial já forte, suprimindo ainda mais as outras. Os Vargs, por exemplo, já foram bestas mágicas que se perderam para seu lado bestial, enquanto as espécies humanoides perdem o controle de seus poderes mágicos, como aconteceu com Orcs e Trolls. Ao mesmo tempo, porém, seu estado instável, juntamente com sua rápida taxa de desova, os torna propensos a mutações. Por causa disso, todas as raças caídas são naturalmente atraídas pelos geysers de mana, embora sejam incapazes de despertar. Eles ainda podem absorver a energia mundial para provocar mudanças em seus corpos. Os lordes despertos precisam ficar de olho nos geysers de mana não apenas em busca de recursos, mas também para manter a população dos monstros sob controle. Nossa esperança é que a energia mundial nos restaure, mas geralmente isso só piora as coisas. É por isso que a Jatar disse que temos que verificar o que eles alcançaram. Se uma tribo está melhorando, nós os deixamos em paz. Se eles estão apenas ficando mais perigosos ou perturbados, em vez disso, temos que acabar com eles. Protetor disse. Só mais uma pergunta. Nalrond disse. Você mencionou mais de uma tribo. Como isso é possível? Resumindo a história, todos os monstros próximos querem o geyser para si e nenhum deles está disposto a partir. Depois de uma luta até a morte, as tribos mais fracas são escravizadas pelo vencedor. A Jatar disse. Algo mais? Nalrond e Kila de repente se sentiram incrivelmente ignorantes, mas como as perguntas que restavam estavam mais relacionadas à curiosidade do que à missão, eles apenas balançaram a cabeça. A Jatar e Protetor já estavam irritados e ambos mal podiam esperar para terminar a missão. O Drake ativou uma das matrizes de sua caverna, gerando um holograma 3D detalhado de toda a região de Vergan. Estava cheio de pequenos pontos luminosos onde a Jatar havia anotado pontos de referência e os detalhes de que precisava para lembrar suas coordenadas espaciais. Tenha cuidado lá fora. Ele disse depois de abrir uma matriz de dobra que os levaria ao seu destino. Glemos ou não, se os monstros começarem a sofrer mutações, eles serão muito mais perigosos do que o normal. Eles chegaram no meio de uma floresta profunda, a poucos quilômetros do geyser de mana. A Jatar não tinha ideia de quantas tribos haviam se reunido, nem de quanto seu número havia crescido, então preferiu não correr riscos desnecessários. Capítulo 1552 Monstros Mutantes, Parte 2. Ele havia enviado Morok e os outros para longe o suficiente do geyser, onde não seriam cercados pelos monstros antes que pudessem bolar um plano adequado. Os aprendizes moviam-se em voo, percorrendo a distância em apenas alguns minutos e parando a uma distância segura para explorar a área sem serem avistados graças à cobertura da mata. Sou eu ou este é o lugar errado? Kila disse apontando para a cena serena à frente deles. Eles haviam alcançado a posição marcada no mapa de Ajatar, mas o pequeno planalto à frente deles não mostrava nenhum sinal de atividade de monstros. Apenas algumas árvores foram derrubadas recentemente e os pássaros cantavam despreocupados. Isso é realmente estranho. Morok usou a visão da vida, mas um intenso fluxo de energia que emanava do solo cegou os seus sentidos místicos. Talvez o geyser realmente tenha revertido os monstros à sua natureza pacífica, ou talvez eles tenham ido embora. Realmente? Nalrond perguntou. Não, estou brincando com você. O tirano riu de sua ingenuidade.
Aposto que eles se mudaram para o subsolo para se banhar na energia mundial e que sobrevivem comendo as tribos capturadas, é por isso que ainda não saquearam a floresta. A velocidade é de extrema importância ao lidar com monstros. Deixe-os surgir ou sofrer mutação o suficiente e apenas uma cidade adequada ou um pequeno exército de despertos pode lidar com. Vários goblins apareceram de um canto do planalto mais próximo, interrompendo Morok e fazendo sinalizar aos outros para calarem boca. Eles eram uma raça humanoide baixa, raramente com mais de 1,2 metros, 3,3, de altura, com membros magros, barrigas inchadas e olhos desproporcionalmente grandes que enfatizavam ainda mais sua aparência infantil. Eles também deveriam ter uma pele pálida, quase translúcida e uma cabeça calva com olhos cheios de uma fome insaciável por todos os prazeres da carne. As criaturas à frente do grupo, porém, atingiam quase 1,5 metros, quinto, de altura e tinha pele amarela brilhante. Seus membros eram bem proporcionais e as orelhas pontudas visíveis sob os cabelos brancos quase lembravam as dos elfos. Que porra é essa? Protetor deixou escapar surpreso, tirando as palavras da mente de todos. Os goblins também usavam roupas simples em vez de trapos e se moviam de maneira ordenada. Cada um deles carregava enormes pedras com magia da terra que transformaram em pó antes de voltarem de onde haviam chegado. Desde quando os goblins podem usar magia? Kila perguntou. Não é isso que me preocupa. Morok disse. Havia algo em seus pescoços que me lembrava uma coleira. Tem certeza? Kila ficou pálida como um fantasma e olhou para o dedo anelar direito, com medo de que o item escravo de Nalear pudesse reaparecer para assombrá-la a qualquer momento. Protetor e Nalrond trocaram olhares preocupados, esperando que o tirano estivesse errado. Ao contrário dele, o sentido mais desenvolvido deles era o olfato, por isso não perceberam a presença das coleiras. Na verdade não. Eles estavam muito longe para vê-los claramente, mesmo com meus olhos, e com suas cabeças enormes é difícil olhar para seus pescoços. Deixe-me ligar para o mestre Ajatar. Morok disse. Isso é realmente estranho. Odrak disse. O uso de coleiras de escravos marcaria a presença de humanos, ou pelo menos de despertos, já que monstros não podem criar itens mágicos. No entanto, ainda não explicaria sua mutação repentina ou o que está acontecendo lá. Se os goblins precisassem trazer as pedras para fora em vez de apenas comprimi-las com a magia da terra, isso significa que eles precisam de muito espaço e isso também não se encaixa em nenhuma tribo de monstros que eu conheço. Antes de seguir em frente, eles estabeleceram uma ligação mental para se comunicarem entre eles sem o risco de serem ouvidos. Então, eles voaram para estudar o planalto de cima com sua visão regular devido ao geyser de mana, cegando seus sentidos místicos. Os feitiços de detecção de matriz foram negativos, permitindo ao grupo descer ao solo e procurar o local onde os goblins haviam desaparecido. Eles são muito espertos, Nalrond disse depois de se transformarem num rezar e estudar as paredes rochosas. Há uma passagem, mas é tão profunda que se usarmos a magia da terra para alcançá-la, o ruído, as vibrações ou a luz do sol trairiam nossa presença. Infelizmente para eles, minhas habilidades de linhagem são perfeitas para esta situação. O rezar precisou apenas tocar o chão para abri-lo à sua frente, como se Nalrond estivesse mergulhando em um líquido espesso em vez de uma pedra sólida, permitindo-lhe nadar através dele. Abrirei uma escadaria para você assim que chegar ao outro lado. Não se esqueça de proteger a luz do sol. Ele disse antes que as pedras cortassem a ligação mental. Sabe, estou muito feliz que você esteja aqui. Morok teve dificuldade em ficar longe de Quilla porque depois de estar tão perto de perdê-la para sempre, toda vez que a via, ele só queria abraçá-la com força e nunca mais deixá-la ir. Sim, o mesmo. É realmente uma pena que primeiro Deiros e agora seu pai estejam impossibilitando nosso segundo encontro. Kila respondeu enquanto deixava cair no chão uma esfera vermelha que ela enterrou com magia da terra. Realmente? Você não mudou de ideia depois da minha pequena explosão de entusiasmo? Ele perguntou. Não. Nosso primeiro encontro não foi tão ruim e minhas irmãs me contaram o que você fez no meu funeral.
Você realmente é um idiota, mas também é um cara legal. Estou disposto a lhe dar uma chance, desde que você me prometa parar de tentar tanto. Não nos conhecemos tão bem. Se continuar fazendo coisas malucas para me impressionar, você vai parecer um canalha e me assustar. Killa disse. Moroku engoliu um enorme pedaço de saliva, feliz por ela não ter ideia de que ele havia despertado para ela e que até planejava matar Deiros para vingá-la. Não se preocupe. Eu ataquei Deiros por tristeza, mas depois que esfriei minha cabeça, não fiz nada estúpido. Ele mentiu através de seus pensamentos. Estou curioso para saber como seu pai encontrou você. Killa perguntou, piorando a deglutição. Eu pensei que o rastreador que ele implantou em sua força vital só seria acionado após o seu despertar e você foi inflexível quanto a não. Um corredor dimensional abriu-se no ponto onde o Rezar desapareceu sob as rochas. Pequeno no início, para dar aos seus companheiros tempo para cobrir a entrada, mas grande o suficiente para restabelecer a ligação mental com eles. Entre rapidamente. Você tem que ver isso, Nalrond disse, salvando o Moroku na hora certa. Killa estava muito ocupada impedindo a luz do sol com magia das trevas para terminar sua pergunta e forçar o tirano a mentir novamente. Depois que o grupo percorreu o espaço de dobra, eles se encontraram em uma complexa rede de cavernas. As paredes foram escavadas com maestria com magia da terra e cada corredor era grande o suficiente para permitir que 3 adultos caminhassem confortavelmente lado a lado. Não havia luz lá dentro, forçando a Desperta a ativar a visão do fogo e Killa a usar óculos especiais que Orion havia criado para ela. Nalrond não tinha nenhum dos dois, mas podia navegar seguindo as vibrações do solo. Continua no próximo vídeo.